Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. É isso mesmo, esse curso é 100% gratuito e completo, passando por certificações que exigem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR. E para ajudar você nessa jornada de preparação, eu adicionei alguns elementos que são muito importantes, além do conteúdo que é cobrado dentro desses exames de certificação. Eu coloquei aqui para vocês mais de 90 exemplos que vão ajudar você nesse processo de assimilação e principalmente retenção do conhecimento para aplicação no momento da prova. E o segundo ponto importante é a correção de exercícios inéditos para você se preparar para os exames de certificação na área de privacidade e proteção de dados. E para finalizar, ainda temos um simulado, uma prova avaliativa da All Privacy. Ao final desse processo, se você for bem nessa prova, acertando 75% das questões, você também pode ter um certificado emitido aqui pela All Privacy. E se você acha que acabou, você pode fazer o download do material completo do curso aqui na descrição dos vídeos. Pessoal, é muito importante que esse tipo de conhecimento chegue a mais pessoas possíveis. Então, ajude-nos a compartilhar esse tipo de conhecimento e também deixa sempre aquele like e faça comentários e sugestões de novos conteúdos aqui para o canal. Vamos ao vídeo. Se você vem me acompanhando até aqui, a gente já está numa jornada longa aí de algumas horas em cima de um conteúdo que é a parte essencial da área de privacidade e proteção de dados para você dar início aí na carreira, ou se você é um colaborador de uma empresa, também tem um entendimento sobre a área de privacidade e proteção de dados no nível Essential, né? Bom, a gente vem agora com uma etapa muito importante, que são as práticas de proteção de dados. Essas práticas elas são consideradas, né, a prática é considerada dentro do próprio texto, as boas práticas consideradas dentro do próprio texto da Lei Geral de Proteção de Dados, e então a gente tem um conteúdo agora para fechar essa nossa jornada falando de práticas então de proteção de dados. Então, fico feliz que você tenha chegado até aqui e você está preparado inclusive para fazer a nossa prova no final do curso, né? Então vamos dar continuidade. Pessoal, a gente vai falar então aqui nesse encontro de hoje sobre as práticas de proteção de dados. A gente vai falar sobre principalmente a parte de governança da privacidade. A gente vai ver que no aspecto de governança existem vários tipos de governança, mas aqui especificamente a gente vai estar falando de governança da privacidade. E aí a gente entra um pouco no conceito de privacy by default e privacy by design e, lógico, vamos falar sobre as características do relatório de impacto de proteção de dados. Tudo isso são práticas, boas práticas aí relacionadas à proteção de dados, né? Previstas inclusive no texto da LGPD, como eu disse para vocês, e a gente vai ver um pouco agora dentro desse vídeo. Vamos lá então. Bom, quando a gente fala das práticas de governança, ela está sendo aplicada tanto para controladores como para operadores, né? Lógico que cada um tem as suas responsabilidades, mas isso é dividido, né? E aí, individualmente ou juntos, tá? O controlador e o operador, eles podem sim aí alinhar essas boas práticas, né? E essa governança da privacidade em relação aos dados do titular, né? Lógico que isso depende do tipo de relacionamento, das condições da organização, mas é possível sim ter esse tipo de combinação entre controlador, né, e operador para que se atinja a governança da privacidade na sua plenitude, tá? Bom, a ideia de você ter uma governança é para você também atender algumas coisas. Então você pode atender, por exemplo, as reclamações e petições que são os direitos do titular de dados, que a gente já tem uma sequência de vídeos gravadas sobre isso, né? Você pode lá rever, caso ainda não esteja fresco ainda na sua memória, tá? Também a gente está falando sobre normas de segurança, a gente vai falar um pouquinho já disso, padrões técnicos, né? E obrigações específicas, né? Às vezes você tem uma empresa condicionada dentro de uma área específica, por exemplo, dentro da área da saúde, que vai ter algumas obrigações específicas que estendem aí só as regulamentações previstas dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, ok? E a ideia também é a gente, durante esse processo de governança da privacidade, pensar em ações também educativas, né? Mecanismos internos de supervisão, de tentar mitigar, né? Reduzir os riscos aí,
de possíveis violações aí da privacidade. Então, nesse sentido, a governança ela faz toda a diferença dentro da gestão da empresa, né? Então, ela está incluída aí dentro dos processos de gestão da empresa. A governança da privacidade deve ser incluída, inclusive vinculada à governança da empresa como um todo, né? Então, a governança corporativa da empresa, que a gente vai falar um pouquinho ainda nesse vídeo, ok? Bom, quando você vai estabelecer essas boas práticas, é bom que você considere alguns aspectos, né? Então, sobre o tratamento, como, por exemplo, a natureza do tratamento, o escopo, né? Até onde ele envolve o tratamento de dados, a finalidade do tratamento, situações, por exemplo, como gravidades do risco que você está correndo, os riscos que você pode correr por estar fazendo esse tratamento, são coisas que você deve estabelecer aí quando você está pensando em construir um programa de governança de privacidade, ok? Bom, quando a gente fala de padrões técnicos ou normas específicas, tá? Hoje é muito indicado, tá? Algumas normas, eu estou falando de algumas delas aqui, não são as únicas que estão estabelecidas no mercado, tá? Mas o padrão ISO hoje, dentro da ISO 27000, né, que fala muito sobre o sistema de gestão de governança aí, né, de gestão da segurança da informação, né? A gente tem essa ISO, que é a ISO 27001, né? A ISO 27000, né? Onde a gente tem a 27001 falando sobre o que é um sistema de gestão da segurança de informação, 27002 falando sobre, colocando um cenário de boas práticas, né, em relação à gestão da segurança da informação, e a 27701 ela traz o que faltava com mais detalhes na 27002, que é a parte de privacidade. Então, colocando, além da segurança da informação, a gente falando sobre aspectos de privacidade. Então, esse conjunto de normas, por exemplo, tá, pessoal, se você pretende criar um programa de compliance, pretende criar um programa de governança, a gente tem assim normas mundialmente aceitas, né, dentro dessas ISOs, e muitas empresas estão adotando isso, né? Tanto é que se você pensar numa continuação aí no seu processo de certificação para se tornar um DPO, né, você vai ter que tirar outras certificações da EXI, né? Então você vai ter que tirar certificações, por exemplo, em ISO 27001, né? E ali você, somado à certificação de privacidade e proteção de dados no nível Foundation, você pode depois fazer a parte prática, né? Então, ter mais uma certificação prática na área de privacidade e proteção de dados. A reunião dessas 3 certificações te torna a EXI e emite um certificado, então, para você nesse nível de, considerando você como um DPO. Então, a trajetória é um pouco longa, gente, até chegar. Então, esse aqui é o curso base para a gente dar início a essa trajetória, ok? Bom, então vamos dar continuidade. Quando a gente fala de montar um programa de governança em privacidade, a gente tem que assegurar algumas coisas, né? Então, a primeira coisa é você conseguir demonstrar o comprometimento mesmo da empresa na adoção de processos, de políticas internas, né, que assegure mesmo o cumprimento de todas essas normas e boas práticas. Então, tudo bem, eu coloquei um monte de norma lá, boa prática, mas eu tenho que demonstrar que esses processos você consegue demonstrar isso, tá? O cumprimento desse tipo de processo, né? E também a gente tem que pensar também que todo esse processo ele tem que ser aplicável a todo o conjunto de dados que você trabalha. Então não adianta também eu criar todo o processo de boas práticas em cima de um conjunto de dados, sendo que eu estou deixando de lado alguns outros tratamentos que são realizados dentro da empresa. Então a governança o programa de governança tem que prever, né, todos os dados que você está tratando, é lógico, né? E também a gente tem que saber dimensionar nesse programa de governança, né, se sua estrutura está adaptada, né, conforme o volume de operação, o volume de tratamento de dados que você está fazendo, a sensibilidade dos dados que você está tratando, se sua infraestrutura mesmo de empresa ela está dando suporte para que você faça isso com segurança. É importante isso, né? Lógico que você também tem toda a parte de ter políticas ali de salvaguardas, né, de prevenção também, sistemática. Então, eu tenho que conseguir avaliar os impactos, os riscos à privacidade durante esse processo, durante esse monitoramento, essa governança da privacidade dentro da empresa. Dando continuidade,
O programa de governança também ele tem um aspecto bastante interessante, que é essa relação de confiança com o titular de dados. Então, você vai conseguir isso através de mecanismos, até princípios da lei que a gente colocou, né? Que é, por exemplo, uma atuação transparente, né? Que você tem um jogo aberto ali, limpo com o usuário nesse processo de governança do tratamento de dados pessoais, tá? É importante que você mantenha já uma governança corporativa dentro da empresa, que essa governança de privacidade também esteja colocada, tá? Pessoal, a gente tem que entender a governança corporativa, né, como as regras gerais ali para manutenção dos processos da empresa, o controle dos processos da empresa ou dentro de filiais, né? Então a gente está falando de algo interno, governança corporativa, algo interno ali da empresa para fazer esses controles e supervisão de mecanismos, procedimentos internos da empresa. Então, se você já tem isso, né, dentro da empresa, a governança de privacidade ela tem que estar incorporada a essa governança corporativa de uma forma geral, tá? Lógico, a gente tem que manter pela governança alguns planos de resposta a incidentes e remediação, então eu vou dar resposta caso aconteça algum incidente de segurança de informação e também como que eu vou corrigir isso, né? E atualizar constantemente, isso faz parte da governança. Então a gente percebeu o erro, percebeu que a remediação não foi tão boa, o plano de resposta a incidente não foi tão eficiente, a gente tem que fazer esse monitoramento contínuo, fazer melhorias para que esse processo esteja bem refinado ao longo do tempo, tá? E, lógico, tudo isso tem que ser importante ali, né? Tem que ter capacidade efetiva de demonstrar que esse programa de governança e privacidade está de pé funcionando. E aí a gente vem com dois conceitos, tá, pessoal, que é bastante importante, que é o Privacy by Design, e depois lá um pouco no próximo slide a gente vai ver o Privacy by Default, né, que vem ao encontro, né, de tudo isso que a gente está falando, né, de boas práticas aí, colocar de pé realmente um programa de governança em privacidade. Então isso é uma prática muito importante. Então o que vem a ser o Privacy by Design, né? Ele prevê que qualquer projeto que vai começar numa empresa, tá? Que envolva aí o processamento, lógico, de dados pessoais, ele já deve ser construído na sua essência, né? Prevendo já todas as relações entre privacidade e proteção de dados, né? Isso vai incluir desde desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de software, serviços e tudo mais, tá? Essência, a empresa tem que garantir que desde o início, né, do ciclo inicial da vida de um projeto, você já considera a privacidade e proteção de dados dentro dos seus aspectos, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de software, que é um pouco mais minha área, né, a segurança de informação é tratado como um requisito não funcional, né? Então todo mundo quer saber quais são as funcionalidades do software, né? O que vai ter aquele novo software. E isso entra como um requisito não funcional e às vezes muito negligenciado. E não que por ser um requisito não funcional, ele não deva ser implementado, né? Mas não estou querendo dizer isso. Mas, muitas vezes, ele fica embaixo na lista, quando, na verdade, todas as funcionalidades daquele software tem que ter como base a privacidade e a proteção de dados, ok? Isso eu estou falando no caso de software, mas pode ser no caso de qualquer outro produto que seja ou serviço que seja desenvolvido dentro da empresa, né? E aí você tem uma postura da empresa mais proativa e não reativa aos problemas, tá? Mais preventiva do que corretiva, né? Então a gente tem essa postura, essa mudança, né, que basicamente bate de frente com a cultura organizacional da empresa. Então, a gente provoca uma mudança na cultura organizacional quando a gente coloca um programa de governança em privacidade, considerando o Privacy by Design aí como um norteador, né? Então, exemplo, 87 já, né, gente? Uma empresa na criação de sua nova landing page considera aspectos de privacidade na captura de dados de interessados em seus serviços, né? Então, certíssimo, né? Então, desde lá da concepção, uma coisa mínima, é uma landing page ali que está fazendo captura de dados, já está considerando, desde o início do seu projeto, então o Privacy Design colocado em prática aí, considerando a privacidade e proteção de dados dentro das discussões de como isso vai ser construído, ok? Bom, e aí a gente tem o Privacy by Default, né? Então imagina que você montou toda uma estrutura, criou um projeto, usando o conceito de Privacy by Design, né? Na criação do seu projeto, só que aí quando esse projeto entra em produção,
tudo isso que você previu, por exemplo, em relação à privacidade e proteção de dados, são elementos, por exemplo, dentro dos softwares optativos, ou que o usuário tem que ir lá configurar para ter aquilo. Não. O Privacy by Default, tá? Ele prevê que, uma vez que você projetou aquilo, essas configurações de privacidade e proteção de dados para serviços, produtos e softwares, elas já vêm configurados como default, ela é o padrão, né? Se o usuário quer relaxar um pouco mais disso, né, para ter talvez algum outro tipo de benefício, né, dentro da ferramenta, ele vai ter que então fazer o relaxamento de todo esse contexto previsto de proteção da privacidade e proteção de dados. Ele pode dar mais liberdade então dentro do software, não ao contrário, né? Onde o usuário tem que ir lá e o software aqui foi projetado com todos os princípios de privacidade e proteção. Só que aí o usuário tem que ir lá habilitar esses serviços, né? Bom, pessoal, aí ou essas configurações, isso não bate com o conceito de privacy by default. Então são duas coisas que têm que andar juntas, né? Projetei, mas também esse é o padrão de funcionamento dos meus serviços, dos meus produtos, né? Então é isso que se destina o Privacy by Default, né? Então, exemplo, né, 88. Um site utiliza cookies, esses só podem ser habilitados quando o usuário ativa a coleta de dados. Caso o visitante de um site não ative o cookies de forma voluntária, não haverá coleta de informações pessoais do usuário no futuro. Ou seja, aqui a gente tem um cenário que é uma questão da utilização do cookie ou não. Se a gente forçar, por exemplo, o usuário a dar aquela habilitação, né, para ativar a coleta de dados, né? Isso, e o site não continua sem essa autorização. Então, a primeira medida é você colocar como uma situação de, tô colocando aqui a parte restritiva em relação à privacidade e proteção de dados. Se você quiser mais coisas, você pode habilitar, são isso que vai acontecer. Então, ali a gente já tem por default, né? Por default, a situação de mais restritiva. Muitas empresas vão achar, poxa, isso é ruim para o meu negócio, porque eu preciso desses dados, né? Mas, pessoal, quando o usuário, essa transparência que a gente falou, que é tão desejada dentro da governança, é um item da governança, né? Da privacidade, você ter a transparência com o titular de dados, faz muita diferença nesse relacionamento, e isso pode, sim, num caso de problemas futuros, com algum tipo de incidente, tá, pessoal? Você ter essa política colocada com transparência pode te aliviar um pouco lá nas sanções, caso aconteça alguma coisa aí, algum incidente, ok? Bom, agora a gente vai para uma outra ferramenta importante no contexto de boas práticas, de práticas de proteção de dados, né, das boas práticas, que é o relatório de impacto sobre proteção de dados, né? Então, o que é? Nada mais é do que um documento, tá, pessoal, que vai relatar um pouco de tudo isso que a gente falou até agora, né, da sua prática de governança e também sobre aspectos aí de políticas de tratamento de dados, né? Então, é um documento, a gente vai falar já o que é. Então, trata-se de um documento que o controlador ele contém a descrição praticamente de todos os processos de tratamento de dados que ele faz, tá? E que, principalmente, pessoal, aqueles tratamentos que podem gerar algum tipo de risco à liberdade civis ou direitos fundamentais, né? E é interessante que nesse tipo de relatório também tenha as medidas, as salvaguardas, os mecanismos de mitigação de risco, redução de risco aí que podem ter. Então, esse é um documento específico do controlador para que você tenha aí a demonstração sobre o tratamento de dados que podem ter algum tipo de risco, de quais são os procedimentos de salvaguardas que você vai estar adotando, né, para reduzir os riscos aí, tá? Então, o relatório de impacto está muito relacionado ao seu mapa de risco, né, em relação ao tratamento de dados. O que deve ter especificamente aí o relatório, tá? Ele deve conter, entre outras coisas, as descrições dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta, a garantia da segurança da informação, você tem que ser capaz de demonstrar isso, bem como medidas adotadas, tá, pelo controlador caso aconteça algum incidente de segurança, né? Então, tudo vai estar descrito nesse relatório de impacto, tem que estar dentro desse contexto aqui. Tá? É interessante falar que, como o relatório de impacto é baseado na avaliação de risco, eles já podem ser construídos previamente, já lá na fase
de avaliação de risco. Estou fazendo um mapeamento dos meus riscos, ali já pode falar, pô, isso aqui vai precisar de um relatório de impacto, isso aqui não. Então, aquilo que você vê que você entende que vai gerar risco aí à liberdade civil ou de direitos fundamentais, você tem que se preocupar e produzir os relatórios de impacto contendo essas informações que eu falei para vocês até agora, ok? Bom, uma coisa importante também em relação ao relatório de impacto, né? A autoridade nacional, a gente já falou isso em outros vídeos, tá? Ele vai poder solicitar ao controlador relatório de impacto de dados pessoais, tá? Principalmente quando você trata esses dados pessoais sobre o legítimo interesse, né? Então lembra lá das 10 bases legais, as hipóteses de tratamento. Se você trata dados pessoais sobre o legítimo interesse, é interessante que você, para casos que você entenda que aquilo pode ter algum risco maior, você produzir já esses relatórios de impacto que pode ser sim solicitados pela autoridade nacional. E mais do que por essa obrigação, pessoal, mas para você sim ter um controle, uma segurança maior dos processos que você está fazendo quando você trata com legítimo interesse. Lembra que o legítimo interesse é uma das bases mais acionadas aí quando a gente fala de classificação do tratamento, ok? Em cima das bases legais. E também a gente pode entender que no caso de dados sensíveis, tá, também pode ser exigido pela autoridade nacional um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, né? Então a gente tem duas situações aí de tratamento que o relatório já, você vai ter que ficar atento aí, né, se tem a necessidade de produção desse tipo de relatório de impacto, tá? E quando a gente fala de um relatório de impacto, né, ele deve ser elaborado conforme a análise de risco, como a gente falou, a gestão de risco, né? Então, lá no começo você tem a descrição do tratamento previsto, né? Então imagina que eu estou fazendo em cima de um tratamento, eu vou ter que descrever, então eu estou tratando por quê, né? Avaliação da necessidade daquele tratamento e da proporcionalidade, né? Então se a gente está falando de um tratamento que pode ter algum risco, a gente tem que analisar assim, o aspecto de necessidade de tratar aquele lá e a proporcionalidade. Isso tem a ver muito ali com o legítimo interesse, tá? Então você tem que medir ali, no caso você escolhe o legítimo interesse como a base de tratamento legal, tá? Esse aspecto da necessidade da proporcionalidade deve ser considerado lá também, tá? Medidas para demonstrar conformidade sobre aquela avaliação é o próximo passo, então a gente tem que estar descrito isso no relatório, né? A avaliação dos riscos, né, dos direitos à liberdade, então o que está em risco aí quando eu estou fazendo esse tratamento, né? Principalmente referido aos direitos e às liberdades, né, do titular de dados. As medidas previstas para dar resposta a esses riscos, então caso aconteça alguma coisa, quais são as medidas que você vai tomar, né? A documentação desse processo, porque lembra, pessoal, a gente tem que ter a documentação, tem que comprovar a accountability, isso está dentro dos princípios, né? Você tem como prestar conta sobre o que você está fazendo, né? E o controle e reexame para a gente sempre, já falamos aqui nesse vídeo mesmo, a importância do controle e reexame para você ter, então, a melhoria contínua desse processo em relação ao relatório de impacto. Tá? Pessoal, entenderam como é importante o relatório de impacto? Isso é uma ferramenta que tem que estar presente, então, para quem trata dados pessoais, ou seja, quase praticamente todo mundo faz tratamento hoje de dados pessoais, ok? Bom, pessoal, essa era a primeira parte aí das nossas práticas aí, né, em relação à proteção de dados, as boas práticas em relação à proteção de dados. Chegamos ao final de mais um vídeo do curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. Pessoal, gostou desse conteúdo? Achou ele importante? Vamos fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis. Então ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal. Importantíssimo, deixe seu like em todos os vídeos, faça seus comentários e principalmente faça sugestões de novos conteúdos. Vou ter o prazer aqui, junto com a equipe da All Privacy, para preparar esse novo conteúdo para você.